cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Estamos juntos mais uma vez para mais esse vídeo. Sextou, né, família? É sexta-feira, quando o Vasco ganha tudo fica diferenciado, tudo fica melhor. E para completar, tem jogadores no plural chegando, né? Já peço para você já de antemão que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, ainda não é inscrito, dá essa forcinha, se inscreve aqui no nosso canal para ajudar a gente. É de graça, né, família? Continua aí ajudando o nosso canal a crescer. E dito isso, sem muita delonga, vamos dar início então ao nosso vídeo. Já de antemão eu quero pedir perdão para vocês que no último vídeo eu coloquei no GC, na parte de baixo da tela, que o Vasco vai receber 3 parcelas de 4 milhões de dólares, né? Mas vocês perceberam que eu errei, né? Porque na verdade eu falei euros, mas escrevi dólares, só corrigindo. Outra correção também eu quero pedir perdão a vocês, eu tive um problema aqui com a plataforma do YouTube. Na hora de subir o vídeo, deu um erro justamente na hora do lance do gol do Ryan Vitor, que inclusive eu já vou passar ele agora, vocês já estão vendo aí, peço perdão agora para quem não viu, assistam aí esse gol, essa pintura, esse golaço do Ryan Vitor, né, após belíssima jogada do Dimitri Payet, deu um tapinha de calcanha, falou, vai lá meu filho, faz e se consagra. Ryan Vitor deu o tapinha, desviou na zaga, mas é aquilo, né? O nosso CRE não tem nada a ver com isso, colocou a bola para dentro, né? 2-0 Vascão, então fica aí a correção, peço perdão a vocês. Galera, agora sim, sem muita delonga, fazer um vídeo mais dinâmico agora, mais rápido, dessa vez eu prometo. É o seguinte, família, o Vasco tá acertando aí então a contratação do volante chileno Pablo Galdames, que está atuando lá no futebol italiano com a camisa do Genoa. E é o seguinte, gente, o nosso Vasco inicialmente teria de pagar 800 mil dólares, tá? Que seria a rescisão para tirar o atleta lá do Genoa, algo em torno de 4 milhões e 200 mil reais. A gente não sabe se é verdade ou não. Fato é que surgiu essa notícia agora no início da tarde. Uma outra situação que até eu mesmo levantei no último vídeo agora há pouco, falei, poxa, mas se chegar o Galdames, como é que a gente vai fazer com o Sforza, né? Mais um gringo. Enfim, fato é que saiu a notícia agora há pouco também que uma coisa não interfere a outra, tá? Com isso o Vasco continua sim no radar de Juan Sforza. Já eu vou falar dele, mas voltando ao foco. Gente, é o seguinte, vou colocar alguns lances de Pablo Galdames, assistam aí, você já pode observar na tela. E é o seguinte, galera, Galdames tem seus 27 anos, é chileno, 1,76 m, joga como meia central, como volante. Tem contrato com o Genoa da Itália até o dia 30 de junho de 2024, né? Ou seja, mais 5 meses de contrato com o clube italiano, ao qual na temporada 23-24 só entrou em campo 4 vezes, aquilo que eu mencionei para vocês também no outro vídeo. Ele, ao longo de toda a sua carreira, já vestiu a camisa da seleção chilena por 8 ocasiões. Foi revelado na base da Universidade de Chile, lá no futebol chileno, em 2008. Em 2009, vestiu a camisa do União Espanhola, ainda lá no futebol chileno. Em 2018, foi transferido para o futebol argentino para vestir a camisa do Vélez Sarsfield. Diga-se de passagem que Pablo Galdames conhece, né, o Luca Orediano, já jogou com o Luca Orediano lá no Vélez, né, o Luca Orediano que estava no Vélez até o ano passado. Depois Galdames em 2023 teve uma passagem por empréstimo pela Cremonese, também no futebol italiano, e agora, né, está vestindo a camisa do Genoa, né? Vale lembrar que quando ele saiu do Vélez, na verdade, ele foi para o Genoa, uma rápida passagem pelo Milan, ali só alguns treinos, depois voltou para o Genoa de novo, foi por empréstimo para a Cremonese e agora está no elenco do Genoa. Com essa situação, o Vasco então estaria aí sacramentando a contratação, melhor dizendo, do volante chileno Pablo Galdames, de 27 anos, 1,76 m. Galera, Pablo Galdames chegaria, tá? Para ser aí o camisa 5, para ser o nosso pitbull. Álvaro Silva e o Medel. Galera, o Medel pode jogar também de volante e também de zagueiro, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, enfim, fato é que o elenco aos poucos vai se recheando. E diga-se de passagem que Galdames conhece também Gary Medel da seleção chilena, tá, gente? Isso também pode ser mais um fator positivo, preponderante, né, na chegada de Pablo Galdames aqui ao nosso Vasco, para ele se adaptar. Então, se sacramentar a negociação, se realmente acontecer, Galdames estaria chegando no Vasco. Outro jogador que também está chegando no nosso Vasco, eu falei agora há pouco no vídeo mais cedo, é o lateral esquerdo Vitor Luiz, tá, gente?
Vitor Luiz, que estava no Coritiba, é verdade que foi rebaixado, sim, só que no caso do Vitor Luiz ele chega para compor elenco. A gente tem Lucas Piton, titularíssimo, temos aí o Cria Leandrinho, que subiu bem pro profissional, temos o Julião, que a gente ainda tem né, curiosidade para ver como ele vai se sair, jogou diante o Madureira, até que jogou legal ontem também. Com isso, Vitor Luiz chegaria no elenco do Vasco da Gama para compor ali o elenco, para disputar a vaga, para dar aquela incendiada, né, no dia a dia nos treinamentos do Vasco. Particularmente eu gosto dessa contratação. É óbvio, né, gente, se o nosso clube tivesse mais dinheiro, daria para trazer um outro lateral de grife ali para disputar com o Lucas Piton. Só que na minha visão, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Na minha visão é interessante a gente focar para gastar dinheiro em algum atleta de grife, alguém de repente para o meio, que pode ser o Sforza, de repente para algum atacante de beirada de campo que faz falta no Vasco, ou um reserva ali para o Pablo Verrete, tá, galera? Então com isso, os moldes aos quais estão sendo amarrados aí a contratação de Vitor Luiz, no meu ponto de vista, não é prejudicial ao Vasco, muito pelo contrário. Pode ser benéfico, né? Pode ser benéfico. A gente tem o Lucas Piton, muito titular. Temos o Leandrinho, que teve essa ótima ascensão ao profissional nesse início. Temos o Julião, né? E sem contar com o cria da base Riquelme, que está emprestado, né, galera? O Riquelme que foi jogar por empréstimo também com a camisa de outro clube, e o Vasco pode a qualquer momento pegar o telefone durante a temporada e trazer o Riquelme de volta. Com isso, o Vasco só vai pagar os salários aí de Vitor Luiz, e o empresário dele, né, é aquele mesmo, galera, o André Cury, o empresário de muita gente. Mas vocês estão acompanhando alguns lances dele na tela, e é o seguinte, né, ele é brasileiro, tem 30 anos, 1,77 m de estatura, atua como lateral esquerdo, tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2024, com isso ele ficaria aqui no Vasco até o fim dessa temporada, né, por empréstimo, a custo zero, tá, gente? Uma outra informação, a comissão técnica do Vasco informou agora há pouco também de que Vitor Luiz trabalhou sim com a comissão técnica do Ramon Dias naquela breve passagem pelo Botafogo. Isso também teria facilitado, né, os trâmites aí nessa negociação pelo lateral esquerdo, galera. Aí é o seguinte, ainda envolvendo essa situação aí do Vitor Luiz, meus queridos, ele na temporada de 2023 entrou em campo em toda a sua carreira entrou em campo 340 vezes, marcou 17 gols e 14 assistências. Esses são os números aí de toda a carreira de Vitor Luiz. Ele fez toda a sua categoria de base pelo Palmeiras, onde foi revelado. Depois foi transferido ao Porto, lá de Portugal, em 2012. Em 2013 retornou ao Brasil para jogar no Palmeiras. Em 2015 vestiu a camisa do Ceará. Depois retornou mais uma vez ao Palmeiras. Depois foi em 2016 jogar com a camisa do Botafogo, né? Depois em 2022 voltou para o Palmeiras mais uma vez, aonde não teve muitas oportunidades, e em 2023 foi contratado com vínculo de 2 anos pelo Coritiba. O clube agora tem contrato até dezembro. Então eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa chegada do lateral esquerdo Vitor Luiz aqui no nosso Vasco da Gama. Galera, agora, dito isso, uma outra situação. É muito quente, pegando muito fogo o mercado da bola. É o seguinte, alguns canais aí, o Atenção Vascaínos, enfim, até mesmo nas redes sociais, tá todo mundo dando como quase certa também a chegada do goleiro Kehler, tá? O goleiro Kehler lá do Internacional, aquele mesmo, que lá no ano passado o Vasco quase fez a besteira de gastar 25 milhões de reais, né? Olha como o mundo não gira, ele capota, já diria a música, olha como o mundo dá voltas, né? Com isso, goleiro Ivan, que pertencia ao Corinthians, estava no Vasco. O Corinthians fez uma transação ali com o Internacional, onde o Ivan agora pertence ao Inter. Com isso, o próprio Internacional estaria aí negociando contrato com o Vasco de empréstimo pelo goleiro Kehler. Então, Kehler estaria chegando no Vasco a custo zero, contrato de empréstimo, né? Ele que já tem seus 27 anos, é brasileiro, tem 1,93 m de estatura e tem contrato lá com o Colorado de Porto Alegre até dezembro de 2026, né? Ele fez toda a sua base com a camisa do Internacional, jogou em 2021 com a camisa da Chapecoense e ainda em 2021, no fim do ano, voltou para o Internacional, aonde em 2022 fez ali ótimos jogos com a camisa do Internacional. Existia uma expectativa dele assumir a titularidade, isso não aconteceu, ele caiu de rendimento, aonde o Internacional foi ao mercado para contratar o goleiro uruguaio Rocher. Então, dentro dessa situação, hoje o Internacional tem o Rocher, tem o Ivan e o Kehler. O Ivan
né, machucou o seu joelho há poucos dias, já operou, vai ficar quase 7 meses fora dos gramados. A gente não sabe, né? Fato é que a informação que surgiu é que o Vasco estaria acertando a contratação do goleiro Kehler por empréstimo, tá, galera? Então, na minha opinião, não vejo com maus olhos não, chegando a custo zero, né? Já foi ventilado para ser titular do Vasco, não é absoluto no Inter, mas não é um mau goleiro, né? No meu ponto de vista, tem mais rodagem, mais experiente do que o cria da base Halls. Com isso, o Kehler chegaria para fazer uma sombra ali no Léo Jardim, né? Para colocar fogo também nos dia a dia de treinamento, para obrigar até mesmo o goleiro Halls a elevar o seu nível de competitividade, né? Enfim, vamos aguardar para ver o desdobrar dessa história aí envolvendo o goleiro Kehler. Galera, outra situação, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia já anunciou de forma já oficial nas suas redes sociais, já acompanham a arte na tela, o Shakhtar Donetsk já anunciou a contratação do nosso meio-campista cria da base do Vasco, Marlon Gomes. Só para reiterar, o Vasco vai receber 12 milhões de euros em 3 parcelas de 4 milhões e desses valores aí, 15% vão para o Nova Iguaçu. O Vasco vai receber então 54 milhões e 400 mil reais nessa venda do Marlon Gomes. Os outros 9 milhões e 600 mil vão para o Nova Iguaçu. As metas, conforme forem batidas, o Vasco ainda pode receber mais 4 milhões de euros, então boa sorte, tudo de bom ao nosso cria Marlon Gomes, que está indo para a Ucrânia. Outro jogador que parece que vai ficar, já tem contrato com o Vasco, esse vai ficar mesmo, né? É o Pablo Verratti. Surgiu a notícia aí do rapaz Rafael Pfeiffer. Ele afirmou que o empresário de Verratti teria uma reunião com a diretoria do Grêmio. O próprio Rafael Pfeiffer veio agora há pouco nas redes sociais e afirmou que Pablo Verratti não vai abrir negociações para com o Grêmio, né? E o Lucas Pedrosa também divulgou nas suas redes sociais agora há pouquinho que a multa de Pablo Verratti com o Vasco seria algo em torno de 260 milhões, né? Com isso o Verratti fica, ele quer ficar, o Vasco quer que ele fique. A única situação é que eles estão chegando num denominador comum para renovar o contrato na questão salarial. Ponto. Outra situação, antes da gente estar fechando ver esse vídeo de agora, é o seguinte: o Juan Esforza ainda é realidade, ainda é pauta no Vasco. E outra informação que saiu muito quente é de que a chegada de Pablo Galdames não anula a possível chegada de Juan Esforza. É isso mesmo, galera. A diretoria do Vasco entende que Juan Esforza chegaria para ser o substituto imediato de Marlon Gomes, brigando por vaga na meia cancha, na meiuca do nosso Vasco, podendo fazer o papel de camisa 8, que é a posição que ele joga tanto no News Old Boys quanto na seleção de base da Argentina. Na seleção de base da Argentina ele fica mais solto, tem mais liberdade, mas enfim, jogador de meio campo a gente sabe, tem que saber marcar e tem que saber aí criar jogada. Ele que é um volante, ele sabe fazer essas duas situações. A única diferença é quando a gente fala, por exemplo, de um cara chamado Dimitri Payet. Esse cara não é um crime você mandar um cara desse correr o campo inteiro para marcar, né? Ele fica livre, mas do Payet para trás é obrigação sim marcar, box to box, correr, e Juan Esforza faz isso muito bem e chega também ao ataque, tem qualidade, só tem 21 anos, passou por todas as categorias de base da seleção da Argentina, tem todas as credenciais para vestir a camisa do nosso Vasco. Vamos aguardar. Fato é, as negociações destravaram, né? Foi só os gringos chegarem aqui no Brasil, o Vasco sacramentou a venda do Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk. O Vasco está prestes a anunciar também a chegada de Pablo Galdames, volante chileno de 27 anos, chegando do Genoa. Está prestes também de anunciar a chegada do lateral esquerdo Vitor Luiz, de 30 anos, brasileiro. Bom jogador ali para brigar por vaga, para compor o elenco. Estamos perto também de acertar a contratação do goleiro Kehler, né, até o fim da temporada, para ser o reserva imediato do Léo Jardim. E temos também aí a situação do Juan Esforza, que a 777 está negociando. Vamos aguardar para que a gente tenha um desfecho positivo nessa situação, para a gente fechar a nossa meia cante, a nossa meiuca, né, para a gente ter um meio campo no nosso Vasco bem forte. Com isso, se acontecerem essas 3 contratações, se forem realmente sacramentadas, vai ficar muito mais fácil para o Vasco no mercado. Aí a gente entende, né? Acredito eu, que o Vasco deve buscar algum jogador de lado e algum jogador ali de ataque para reserva, para ser o reserva imediato com o Pablo Verratti, ou quem sabe, né, jogar junto com o nosso El Pirata. Gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Antes de eu encerrar o vídeo, eu vou colocar um vídeo bacana para vocês verem aí, do nosso goleiro Léo Jardim sendo tietado pela criançada ontem após o jogo contra o Madureira. E também não podia faltar, né, do nosso pequeno Gui, que conheceu o vestiário de São Januário juntamente com Gary Medel e também entrou no campo com os jogadores. Então eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!
Ali. Dá outro papel. Aí, melhor. Eu ia entrar com ele ali, aí eu percebi que ia jogar. Tudo bem, Gui? Tá bem? Vamos lá falar com o pessoal? Ali, ó. Pessoal. Caramba, filho! Que Gostou? legal. Foi legal? Igual no vídeo da Vasco TV, a Vasco TV filmando lá. É? A Vasco TV já filmou. Valeu, Nenel. Graças. Gracias. Muchas gracias. Não tem, não dá. Você é da onde, cara? Sua mãe do